Boa noite, eu sou o Gilvan Leite. Boa noite, eu sou a Joelle. E antes de apresentarmos os nossos convidados de hoje, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, não é isso, Joelle? Por favor, se inscreva, dê seu like para engajar aí o nosso canal, para você receber mais programações da Constante TV. Comenta e compartilha com seus amigos e familiares para eles acompanharem a nossa entrevista de hoje. Então, neste momento, nós temos a satisfação de receber aqui no programa Missões em Revista o pastor David e sua esposa, a irmã Tawane. Boa noite, pastor. Boa noite, irmã. Sejam bem-vindos. Boa noite, uma alegria estar aqui com os irmãos. Boa noite, é uma honra estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Amém. Pastor, como já falei, esse é o programa Missões em Revista. O nosso objetivo é apresentar aos nossos irmãos em Cristo e às demais pessoas que assistem o programa na Constante TV do que está acontecendo no campo missionário, tudo que se passa, né? As dificuldades que os missionários enfrentam, a realidade, né? Então, nós gostaríamos, assim, que vocês se apresentassem, dissessem o nome de vocês, se são natural do Amazonas, de onde são. Eu sou o David, eu sou pastor, missionário, eu sou natural de São Paulo, nasci na capital, mas fui criado no interior, por isso que você vai ouvir aí um porta, porteiro e portão. Um R bem forte. Um R bem forte. Mas já estou no Amazonas desde 2013, há 10 anos atrás, foi quando eu cheguei aqui. Na verdade, nem foi o meu primeiro contato, porque no ano de 2012 eu vim numa viagem missionária até Codajás e fiquei 15 dias aqui. E aí foi quando Deus confirmou aí, mas mais pra frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Amém. Legal. Meu nome é Tawane, também sou natural de São Paulo, nasci na capital, mas fui criada no interior, numa cidade próxima à cidade do David. Estou aqui no Amazonas, eu vim junto com ele. Desde 2018, estamos aqui trabalhando e daqui a pouco a gente fala um pouco mais. É certo. E como foi assim que conheceram a Cristo? Nasceram num lar evangélico? Como é que foi esse encontro com Cristo? Eu não nasci num lar cristão, né? Mas a minha família buscava a Deus, eles tentavam buscar a Deus. E nós, como eu falei, né, nasci na capital, em São Paulo. Mas a minha mãe tinha família na capital e meu pai no interior. E o sonho do meu pai era voltar para o interior. Aí Deus já estava agindo nisso, porque foi quando nós mudamos para o interior que uma vizinha, que era de uma igreja batista, ela tinha um pequeno grupo na casa dela todas as sextas-feiras à noite. Eu me lembro muito bem desses momentos. Eu tinha só 8 anos, mas me lembro com muita exatidão desse momento. E com 10 anos foi quando eu entendi e me entreguei a Jesus. Foi através da pregação do evangelho, de apresentar o evangelho para as crianças. Tinha uma sala separada para as crianças, os adultos ficavam em outro local. E ali eu entendi que eu era pecador, que se eu morresse naquele momento sem Cristo, eu estava indo para o inferno. E eu entendi isso e consegui entender o evangelho para a minha vida, entreguei o meu coração a Jesus e a partir daquele momento comecei a viver uma vida buscando fazer a vontade de Deus. Amém. Que legal. E aí, a importância do ministério infantil, né? Sim. E você, Tawane, como é que foi? Eu morava também na capital e meus pais também tinham parentes no interior. Uhum. E eu fui passar férias. Lá eu tinha cerca de 9 anos. E a minha prima já estava frequentando as Mensageiras do Rei, na Igreja Batista. Sim. E ela me convidou, né, para ir com ela. Só que a minha mãe tinha um preconceito muito grande com crente, né, crente. Ela não gostava e ela falava, não, você vai para a missa das crianças e a Alessandra vai para a igreja dela. Vocês vão juntos porque é no mesmo horário e é caminho. Eu nunca fui na missa das crianças. Mãe, se você estiver assistindo, me perdoa, mas eu nunca fui. E eu fui com a minha prima e ela me apresentou. Aí foi o meu primeiro contato com a igreja, com o evangelho, com missões, porque a Organização Mensageiras do Rei é uma organização missionária. Sim. Então foi assim que eu conheci a igreja, que eu conheci o evangelho. E quando a gente se mudou para essa cidade, né, para o interior, eu fui crescendo ouvindo a palavra, me tornei até presidente depois das Mensageiras do Rei. Que legal. Nesse meio tempo, meus pais se converteram também, a família inteira se converteu, mas o meu encontro real com Cristo foi aos 12 anos.
em um show do Diante do Trono. Sério? Eu já frequentava a igreja, já Que trabalhava legal. no Ministério Infantil. Com 12 anos eu ajudava, né? As irmãs que cuidavam do Ministério Infantil. E eu entendi ali que eu era pecadora, que eu precisava da graça do Senhor. E ali eu entreguei minha vida para Jesus, realmente. E desde então eu não me vejo, né, Sim. longe do Senhor. Que massa. E como que foi, assim, os seus caminhos se cruzaram? Como é que foi Como essa se caminhada conheceram, até né? aí? Sim. Nós somos missionários e a nossa história não poderia começar de uma forma diferente. Foi numa viagem missionária no ano de 2008. Eu tinha 18 anos, a Tauana 22, 23. 22 anos, e nós fomos para a primeira Jesus Transforma em São Paulo. Foi no município de São José do Rio Preto. E assim, foi uma viagem missionária que marcou o estado de São Paulo, porque tinham muitas pessoas, mais de 300 voluntários. Nossa. E nós ficamos 3 dias fazendo treinamento em São José do Rio Preto e cada um depois foi enviado para a sua cidade. Eram várias bases que seriam plantações de igreja. E ali em 2008 foi onde nós nos conhecemos. Mas, na verdade, assim, a gente não teve muito contato, conversar muito. Eu conheci mais, foi um jovem da igreja dela, e ali, através desse contato com ele, eu comecei a fazer algumas visitas na igreja dela, comecei uma amizade, num primeiro momento até conversar um pouco mais com o irmão dela, e em 2008 foi onde a gente se conheceu. Mas aí, ao longo desses anos, né, eu me tornei grande amigo da irmã dela, conheci a família, eu conheci ela, a gente começou a conversar um pouco mais, mas demorou aí talvez 1 ano e meio, 2 anos, para a gente se aproximar. E aí foi quando a gente começou a conversar, mas como amigos, né? Realmente foi Sim. como amigos, mas o nosso início mesmo de namoro foi no ano de 2013. Foi exatamente quando eu vim para o Amazonas, 8 dias antes de vir para o projeto. Nossa. Nós entendemos que não era só amizade, aí a gente conversando ali, e nós firmamos um compromisso de oração, né? Foi quando a gente entendeu que o nosso sentimento não era só de amigos, era mais do que isso, né? Era amizade também, mas tinha um amor ali junto presente, com... né? O amor estava presente no ar. E o mais interessante da nossa história é que nunca teve um pedido de namoro. Nunca teve. Essa nossa conversa que nós tivemos foi engraçado, que foi na praça de alimentação do shopping. Nossa. Ele sentado, a gente sentado assim, próximos na mesa, os dois chorando, igual criança, porque estava chegando, faltando 8 dias, né, pra ele vir para o vir Amazonas. pro Amazonas. E eu lembro exatamente que ele falou, né, quando eu voltar, a minha igreja vai continuar sendo minha igreja, os meus amigos vão continuar sendo meus amigos, a minha família vai continuar sendo a minha família, mas e você? O que você vai ser minha? Aí eu falei, eu espero você voltar. Pra gente ser alguma coisa. Então, foi assim, o nosso primeiro momento do namoro, não teve pedido de namoro, a gente entendeu isso. E ele ainda falou, se você esperar os 2 anos, quando eu voltar, a gente casa. Que legal. E eu esperei pra ver se ele ia cumprir a promessa dele, né? E cumpriu, né? Cumpriu. E foi minha primeira namorada, né? Eu pedi ao Senhor uma esposa. Na verdade, eu nunca pedi uma namorada. Sim. Falei, Deus, me deu uma esposa. Foi por isso que não houve o pedido de namoro. Exatamente. Eu não queria uma namorada, eu queria uma esposa, né? E aí eu falei pra ela, realmente, se ela me esperasse esses 2 anos, que era o tempo do radical, aqui no Amazonas, quando eu voltasse, a gente casaria. E foi assim que aconteceu. Cumpri os meus 2 anos de projeto, retornei, e 2 anos depois, né, já voltei com a data de casamento marcada, a gente Nossa. casou, e juntos estamos na missão há 8 anos, juntos Legal. servindo ao Senhor. Mas, Tauana, você veio fazer o radical depois? Ou só ele que fez? Não, ele foi radical da 6ª turma do Radical Amazônia. Eu fui radical em 2010, Aham. da 2ª turma do Radical Cristolândia. Ah, legal. Eu servi em São Paulo. Fui radical, mas eu fui radical lá em São Paulo. Ah, sim. Entendi. Cristolândia, né? E como foi assim que entenderam assim esse chamado missionário, assim, como foi que vocês sentiram assim, vamos voltar e você veio para cá para o Amazonas, mas esse chamado missionário, Sim. como foi que tu entendeu ele? Para mim foi muito claro, Deus me chamando no dia que eu participei de uma viagem missionária, não foi a que eu conheci a Tauana, foi um ano antes, eu tinha 17 anos, no ano de 2007, e a minha igreja, eles organizaram uma viagem missionária para um outro município próximo, onde não havia igreja batista, e nosso objetivo era ali iniciar um trabalho, fazer um dia de evangelismo. E eu me lembro que eu estava com muito medo de evangelizar, eu tinha 17 anos,
tinha um compromisso com Cristo, tinha sido batizado aos 12, mas eu não tinha o hábito de evangelizar. E ali, naquele momento, mas eu tinha disposição. Falei, Senhor, me usa a minha vida. Eu não sou capaz, mas eu quero ser usado pelo Senhor. E eu fui com uma pessoa muito mais experiente, graças a Deus, né? E ele falou na primeira casa, ele falou na segunda, ele falou na terceira, ele falou na quarta. Batia palma, evangelizava, eu estava ali ao lado, orando. E aí na quinta casa ele falou, David, agora é sua vez, você que vai evangelizar. E aí eu falei de Jesus muito rápido ali, cerca de 2 minutos, apresentei o plano de Deus para a vida daquele senhor. Era um senhor de cerca de 60 anos. E quando eu terminei de apresentar o evangelho, eu perguntei para ele se ele queria entregar a vida dele para Jesus. Que era, o nosso treinamento foi nesse sentido, né? Apresenta o evangelho e pergunta se a pessoa quer entregar a vida para Jesus. E aquele senhor olhou para mim com lágrima nos olhos e ele falou que sim. E naquele momento, ele estava entregando a vida para Jesus, mas Deus estava me chamando para o ministério. Que bem. Porque aquilo ali mudou a minha vida. Foi um divisor de águas. Foi onde eu entendi que aquele homem estava condenado ao inferno. Se ele morresse sem Cristo, ele ia para o inferno, né? Ele estava condenado. E ali Deus usou a minha vida para apresentar Jesus para ele. E ali eu não consegui fazer uma oração com ele, mas a pessoa mais experiente estava junto comigo. Ele fez a oração. E naquele momento ali foi onde Deus trabalhou no meu coração, me chamando, e a partir daquele momento o meu desejo era viver integralmente para pregar o evangelho, para falar de Jesus para as pessoas. Teve todo um processo aí, né, um processo um pouco longo, tanto que com 23 apenas que eu cheguei aqui no campo missionário, no Amazonas, que foi o meu campo missionário, o primeiro campo integral, e nesse processo Deus foi trabalhando, lapidando algumas coisas. Foi o tempo de servir na igreja, de aprender, né, a dependência de Deus. Mas foi com 17 anos, em uma viagem missionária, pregando o evangelho, que eu entendi o meu chamado missionário. Entendi. Com 17 anos, então, David esclareceu esse chamado e quando vocês vieram para cá, já estava isso claro no teu coração. Mas e tu, Tauana? Já veio com isso também no teu coração? Quando é que foi? Sim, o meu chamado, eu tinha cerca de 16, 17 anos por aí, quando teve um congresso Proclamai na nossa cidade. Foi o pessoal do Radical África para lá e aquilo mexeu comigo. Eu falei, nossa, eu quero ir, eu quero ser Radical África, eu quero... E aquilo foi mexendo comigo. Eu fiz a minha inscrição para participar do projeto, porque eu estava prestes a... Não, foi com 17, estava prestes a completar 18 anos. Eu falei, não, até eu terminar o processo, eu já tenho 18 anos, eu já posso ir. E uma pessoa chegou para mim, que me conhecia desde criança, e falou assim, olha, campo missionário não é lugar para gente como você. Nossa. E aquilo me desanimou completamente. Eu passei vários anos da minha vida, tipo, ofertando para missões. Eu trabalhava, eu me tornei promotora de missões na igreja, mas para mim, tipo, missões era aquela coisa. Eu não sirvo para ir, então eu vou investir em quem vai, porque não é para mim. Né? E eu fui crescendo com esse pensamento, falando de missões e tudo mais, levantando oferta, tentando ultrapassar alvo com a igreja, mas eu nunca pensei, né, em campo missionário. Tanto que nesse projeto, né, na primeira Operação Jesus Transforma, que foi quando a gente se conheceu, eu não ia. Eu falei para minha irmã, eu vou pagar para você ir, porque campo missionário não é para gente como eu. Até hoje eu não entendi isso, mas campo missionário não era para gente como eu. E eu falei, eu vou pagar. No último dia, no dia que se encerrava a inscrição, naquela noite, eu sonhei que eu estava saindo de casa com a minha mala pink, né? Puxando e falando, tchau, mãe, eu tô indo para a Operação Jesus Transforma. E eu acordei com aquilo no meu coração. Na época, eu fazia faculdade, mas eu já estava dando aula, né? Porque eu sou formada no magistério. E eu cheguei na escola para assinar o livro ponto, eu olhei, tinha um calendário escolar assim do lado, eu olhei e já veio tudo na minha cabeça. As folgas que eu já tinha para tirar, a abonada que eu precisava dar, tudo certinho. E a diretora estava sentada, eu perguntei, se eu fizer isso, isso, isso e tirar tantos dias de folga, eu posso? Ela, pode, mas para que você quer tantos dias emendados? Falei, primeiro, eu posso usar o telefone? Eu acordei o meu pastor. Falei, pastor, faz a minha inscrição nesse projeto, porque eu entendo que Deus não me quer fora disso. Que bem. Aí eu fui, sem saber direito, meio que caí de paraquedas ali. E no culto da vitória eu entendi que Deus tinha me chamado para uma obra diferente, que campo missionário é lugar para mim, sim. Inclusive, Ele me chamou e me criou para isso. Glória a Deus. E desde então eu nunca mais deixei de participar de projetos missionários, de ações missionárias. E hoje estamos aqui no Amazonas. Ai, que bênção. Joelle, nesse caso aí, já
verificamos o irmão, né? Ficamos sabendo de como foi esse chamado, assim, tem todo esse envolvimento aí no Jesus Transforma, mas aí chega a hora que o casal tem que escolher um campo missionário para atuar, né? É verdade. E aí decidem pelo Amazonas, é isso? Na verdade, eu entendi o meu chamado. Num primeiro momento, eu entendi que era o interior de São Paulo mesmo, mas eu tive uma certa resistência da parte do meu pastor, né? Ele falou que não era o tempo, que eu precisava ter uma formação, que eu ainda era muito novo, que eu poderia estar sendo movido pela emoção, né? E isso foi quando eu voltei da Jesus Transforma, em São José do Rio Preto, no ano de 2008. Eu decidi sair do meu emprego, vender meu carro, eu já tinha comprado um carro, que eu ia direto para o campo missionário. Não queria mais viver uma vida preocupado com outras coisas que não fosse a missão. E aí, naquele momento, quando eu tive esse confronto do meu pastor, foi um momento muito difícil para mim. Porque o que eu queria, eu entendia que era a vontade de Deus e que agradaria a Deus, que era servir a Deus integralmente, ser um missionário. Mas com isso, eu busquei em Deus forças para continuar. A partir daquele momento, eu passei a servir ainda mais na minha igreja. Foi um processo, eu entrei na faculdade, fiz o meu curso superior, que era aquilo que o meu pastor exigiu. Ele falou, você precisa ter uma profissão para ir para o campo missionário. E quando eu terminei a faculdade, aí eu tinha certeza, né? Deus manteve aquela chama acesa no meu coração do campo missionário, de ser missionário, mas eu já não sabia mais para onde ir. Aí a resposta da pergunta, né? Como que eu cheguei ao Amazonas? Eu era promotor de missões da minha igreja. E todos os anos tem o acampamento de promotores de missões. Sim. E lá em São Paulo, em Sumaré, fui para o acampamento 3 dias e no segundo dia apresentaram o projeto Radical Amazônia. Isso foi no ano de 2011. O projeto Radical ele tinha acabado de se iniciar. O projeto Radical começou em 2010. E nesse momento era quando estava se aproximando de missões nacionais. E aí eu ouvi a apresentação do projeto Radical Amazônia, nunca tinha pensado no Amazonas, mas Deus ele incomodou meu coração. E aí eu esperei o culto terminar, fui e perguntei pro pastor. Falei, pastor, porque foi muito rápida a apresentação, né? Colocou lá uma foto, falou que as inscrições estavam abertas para o Radical Amazônia. Falei, pastor, eu quero mais informações. E ele simplesmente falou assim, eu não conheço o Amazonas, não tenho mais informações para você, mas se Deus está te chamando, coloca isso diante dele. Aí ele lembrou, falou, mas eu sei de uma coisa, vai ter uma Jesus Transforma lá no Amazonas ano que vem. David, nós vamos precisar fazer agora um pequeno intervalo, e foi bom a gente parar, que justamente nessa Jesus Transforma aqui no Amazonas, querido telespectador, a entrevista está super agradável, mas nós precisamos fazer o nosso comercial. Aproveita e se inscreve no nosso canal, aperta no sininho para que possa estar recebendo as notificações da Constante TV. Olá, voltamos de mais um intervalo. Joelle. Boa noite, queridos. Antes da gente dar continuidade, não se esqueça de se inscrever, dá o seu like se você está curtindo até agora a nossa entrevista, comenta o que você está achando e compartilha para alguém também estar acompanhando essa entrevista de hoje. Então, David, continuando, a gente estava falando sobre que você estava no acampamento de promotores de missões. E aí, como é que foi isso daí? Aí eu pedi mais informações do Radical Amazônia. O pastor não tinha, mas ele falou, eu sei de uma viagem que vai ter no próximo ano, isso era agosto de 2011. Em janeiro de 2012 vai ter uma Jesus Transforma em Codajás. Nunca eu tinha ouvido falar de Codajás. E aí eu falei, olha, interessante, acho que vale a pena ir lá conhecer, porque, na verdade, eu falei, vou colocar diante de Deus em oração. Uhum. Eu fiz a viagem de volta. Assim como você, para quem não conhece, né, Codajás fica no interior do Amazonas, né? Exatamente. E aí eu voltei para minha cidade, voltei para minha igreja, orei, coloquei diante de Deus e conversei com o meu pastor, né? Nisso eu já estava finalizando o período de faculdade e falei, pastor, eu quero fazer uma viagem missionária porque talvez eu sei o campo para onde Deus me quer, onde eu quero ir, onde eu quero servir ao Senhor. E a igreja me apoiou, o pastor me apoiou, eles me enviaram, nunca tinha voado de avião, nunca tinha imaginado vir para o Amazonas, né? Sim. Eu brinco que acho que até aquele momento nunca tinha olhado mais de 2 segundos para o Amazonas, né? No máximo aquele olhar no mapa, assim, o maior estado do Brasil, mas não sabia a realidade do Amazonas. Mas Deus, ele estava trabalhando em tudo aquilo. E aí no ano de 2012 eu vim para cá, Jesus Transforma,
vim para Manaus, peguei o avião. Quando eu cheguei aqui, encontrei algumas pessoas e fomos juntos para Codajás. Mas no primeiro dia que eu estava na viagem, ali, servindo ao Senhor, comecei a conversar com algumas pessoas, ver a realidade do Amazonas, e Deus já confirmou que o campo seria aqui, que o campo missionário seria esse, né? Que não seria Codajás, mas seria onde Deus me enviasse como missionário, como radical. Provou do açaí lá em Codajás? Tomei açaí praticamente todos os dias. Bênção. Eu me lembro, eu fiquei na 2ª Igreja Batista de Codajás, né? A minha base era ali. Nós estávamos evangelizando em volta da igreja. E na frente da igreja tinha uma casa que vendia açaí. E era R$2 o litro. Nossa, eu comprei um vida. copão que cabia 1 litro de açaí. Então, todo dia depois do almoço, era 1 litro de açaí. Codajás é a terra do açaí. Terra do açaí. Que bênção. Eu fui embora com saudade já do açaí que eu não teria lá em São Paulo, né? É verdade. Mas aí Deus confirmou que realmente era o Amazonas. Eu já saí daqui na época, o pastor Djalma Cabral era uma pessoa muito importante em missões nacionais. O irmão Josias Lira também, conversei com eles. E já falei, eu só estou indo para São Paulo organizar minha vida, né, acertar as coisas, sair do emprego, organizar com a igreja e vou voltar para a próxima turma do Radical Amazônia. Naquela época, estava na 4ª turma e o meu objetivo era voltar para a 5ª, mas não deu tempo de organizar tudo, né? Eu voltei na 6ª turma, que foi quando eu fiz minha inscrição, fui aprovado e vim para o Radical Amazônia em fevereiro de 2013. Um ano depois, né, eu consegui chegar aqui para servir integralmente ao Senhor. Que bênção. E tinha um compromisso, né? Deixado lá em São Paulo, né? Que era... Sim, aí nesse momento já tinha a Tauana. Quando eu vim para cá, a Tauana já ficou me esperando para eu voltar depois de 2 anos, que era o período do Radical Amazônia. E depois desses 2 anos, David, para tu seguir tua vida lá, voltar para cá, depois chegando aqui, como é que foi esse período de adaptação com a realidade do interior do Amazonas, as mudanças que vocês perceberam na realidade do povo, como é que foi? Na verdade, quando eu voltei para São Paulo, né, a gente até brinca, e é uma realidade. Eu fui, mas o meu coração ficou. Sim. O meu desejo era retornar para o Amazonas. Eu tinha plena convicção da parte de Deus mesmo, que o meu tempo aqui não havia terminado. Eu tinha o meu compromisso de casar com a Tauana, mas eu ainda queria servir no Amazonas. O meu desejo era casar com ela e já trazer ela para cá. Mas Deus precisava chamar ela para que ela também pudesse vir para o Amazonas. Era isso que eu ia perguntar. E o desejo dela era vir para o Amazonas? Mas eu esperei o tempo de Deus. Agora ela vai contar como é que foi esse período aí. Sim, quando a gente estava para casar, igual ele falou, eu casei com ele de corpo presente porque o coração dele ficou aqui no Amazonas. Esse homem só falava de Amazonas, programava férias pra gente vir para o Amazonas. A gente nunca tinha conseguido vir, mas programava. E pouco antes da gente casar, eu era professora concursada, né, no meu município e eu exonerei o cargo pra gente, porque a gente casou já plantando uma igreja nesse município onde ele teve o chamado missionário dele. Então, nós começamos uma plantação de igreja ali na nossa casa. Na verdade, foi um mês antes da gente casar. A gente tinha começado essa plantação. E eu não conseguiria estar com ele trabalhando. Então, eu exonerei meu cargo para começar a plantação. E ali nós trabalhamos por 2 anos e meio. E um dia nós recebemos uma proposta para voltar para o Amazonas. Para ele voltar para o Amazonas. Você até então não conhecia... Não, na verdade, eu vim... As férias não dava para vir. Não, na verdade, eu fui pedida em casamento no aeroporto de Manaus. Tem um vídeo no YouTube com uma faixa de 3 metros escrito Tauana quer casar comigo. Eu fui pedida em casamento aqui em Manaus. Porque quando tinha 9 meses que ele estava aqui no projeto, eu consegui passar 4 dias aqui com ele. Aí foi quando eu conheci o Amazonas, eu conheci a base missionária, né? Eu fiquei na base, conheci o CFMA, conheci a comunidade do Tupé. Então, eu conheci o calor do Amazonas, que eu vim em setembro, então eu conheci o calor do Amazonas. E eu sabia um pouco daqui. Eu não conhecia a realidade do trabalho missionário, mas um pouco do Amazonas muito pouco. 4 dias você não conhece quase nada, né? É muita coisa. Mas para trabalhar, para morar aqui, eu ainda não me via. Mas nesse tempo nós passamos... Quando recebemos essa proposta, nós oramos e entendemos de Deus que era tempo de levantar acampamento. Eu brinco que o nosso chamado para vir para cá foi mais ou menos como o de Abraão. A gente deixou nossa terra, nossa parentela, para vir para uma terra que a gente não sabia. Tipo, vocês vão sair daqui de São Paulo e vão morar onde? Não sei. Qual comunidade vocês vão trabalhar? Não sei.
Como que vai ser? Não sei. O que vocês têm lá? Não sei. Eu só sei que Deus está chamando, a gente vai deixar tudo e vai. Tem que obedecer. E a gente deixou tudo. O importante é obedecer, né? Exatamente. Faltando poucos dias pra gente vir para o Amazonas, que a gente descobriu que a gente ia para uma comunidade de Manacapuru, a gente começou a pesquisar, e aí a gente sabia mais ou menos para onde a gente ia. Mas até então, quando a gente aceitou a proposta, né, o convite para estar vindo para cá, plantar a igreja, estudar teologia, a gente não sabia de nada. A gente só falou que sim, vamos, Deus está chamando, a gente vai. Eis-nos aqui, Senhor. Exatamente. A gente deixou tudo, porque 2 anos e meio a gente tem casa completa, né? Tem tudo, 2 anos e meio de casado, né? Sim. E eu falava, mas a gente não vai levar o sofá. A gente não vai levar a cama. Dono de casa, né? A gente não vai levar isso. Eu falei, não, Deus vai cuidar, Deus vai suprir. Deus deu até aqui, Deus não vai abandonar a gente, é Ele que está chamando. Então, nós deixamos tudo. E no dia 7 de fevereiro de 2018, nós chegamos aqui em Manaus com 2 malas de roupa, uma bolsa de livros, 2 mochilas e o coração cheio de amor pelo Amazonas. Que bênção. Aí, quando vocês chegaram, vocês já foram em direção a Capiranga? Não. Ou a Codojás? Não. Também não. Né? Manacapuru. E, na verdade, nós viemos para cá, né? Já conseguimos acertar isso antes. Era para a gente começar o curso de teologia, para começar a estudar e ser missionários da informação. E aí, nosso desafio foi a comunidade Boa Esperança. Bela Vista. Bela Vista. Comunidade Bela Vista. Comunidade Boa Esperança foi a primeira comunidade que eu trabalhei em Altazes, né? Quando eu fui radical, eu trabalhei em Boa Esperança e Altazes. Quando nós viemos juntos, casados, a gente trabalhou em Bela Vista, município de Manacapuru, uma comunidade à beira dos Solimões, comunidade muito grande. E já tinha um casal de radicais lá que entenderam que o tempo deles terminaram aqui e eles iam retornar para o Piauí. E o nosso objetivo era a continuidade do trabalho e a formação de uma liderança ali naquela comunidade. Era uma igreja que já tinha muitos anos de início já. David, tu já estava apaixonado pelo Amazonas, não tinha mais como dizer não, mas, irmã, a tua chegada aqui encontrando assim a realidade do Amazonas, pensou em desistir? Como é que foi tudo isso? Assim, chegar aí... A gente chegou em fevereiro, né? Para mim foi tudo muito, muito surpreendente, muito diferente, né? Porque como a gente... foi uma exceção no projeto Amazônia, porque eu não fui radical aqui, então eu não passei pelo treinamento aqui. Eu fui treinada, a nossa liderança falou, David, você passou pelo treinamento, você morou 2 anos aqui, você está responsável por treinar a tal ano. Inclusive, eu estou sendo treinada há 6 anos, né? Ele ficou responsável por me treinar aqui. Então, foi aquele choque, o calor, porque lá na região que a gente mora é quente, mas não o calor úmido que a gente tem aqui. Sim. Então, eu costumo dizer que Deus foi tirando as minhas camadas. Lá é quente, aqui é escaldante, né? Exatamente. Deus foi tirando as minhas camadas aqui, porque eu cheguei com o cabelão comprido, com 15 dias eu falei pra ele, corta aqui, porque eu não tô aguentando esse cabelo comprido nesse calor. E ele cortou meu cabelo. Tem curso de cabeleireiro? Não. Assisti um vídeo no YouTube antes, eu falei, olha, é assim que faz, expliquei pra ele foi lá e cortou pra mim. Fé. Sim, lá eu era muito vaidosa, eu passava maquiagem pra tudo. E aqui nesse calor você passa maquiagem, vira uma cera, né? Derrete tudo. Não dá. Então eu falei, não dá. E também a maquiagem que eu trouxe, a base já não dava mais no tom de pele, porque eu fiquei mais morena aqui, de andar no sol. Então, Deus foi trabalhando em tudo isso. Ele chegou em casa um dia com os peixes. Nossa, que legal, vai ter peixe pro almoço. Vem cá que eu vou te ensinar a tratar. Aí me ensinou a tratar o peixe, falou, não é para ser treinado? Então vamos lá. Foi um pouco difícil no começo. Na primeira noite, na nossa casa da comunidade, eu lembro claramente isso. Começou a chover, uma chuva muito forte. Eu nunca tinha dormido. Morado numa casa de madeira e com telhado de alumínio. Então, aquela zoada à noite, eu assustei o David, para mim a casa estava caindo. Ele, não, é o alumínio do telhado, é normal. E eu comecei a chorar à noite, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sem sinal, que a comunidade é ruim de sinal. Sim. Aí eu orei e falei, Deus, o senhor tem certeza? Eu não fui assoviada, não. O senhor tem certeza? Fui chamada para cá mesmo? E depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu estava me aculturando aqui, porque eu começava a conversar com a minha família, eles não entendiam muito do que eu falava. Eu falava muito que só, olha já, e por aí vai. Eles não entendiam muito o que eu estava falando. Falei, não, então agora já me adaptei. Mas no começo foi um pouquinho difícil a questão
do clima, assim, do calor, tudo, e para entender um pouquinho do que as pessoas falavam, né? Porque o Amazonas tem muitas expressões que a gente não usa lá pro Sudeste. E como ele já tinha morado aqui, às vezes eu anotava algumas coisas, chegava em casa e eu perguntava, ia pro meu Google David, perguntava, o que é isso? O que é isso? Ia perguntando aí pra eu começar a entender. Sim. Mas depois disso, agora entendeu. Depois de tempo acostuma, né? Agora já tá muito bem acostumada. E como se deu essa mudança lá de onde vocês estavam, de Manacapuru, para onde vocês atuam atualmente em Capiranga? Foi um desafio diferente, né? Também tinha outros missionários em Capiranga que haviam chegado lá, mas eles estavam com 1 mês de casado, que hoje estão também aqui servindo no Amazonas, é o pastor Juan e a Núbia. E eles, há 1 mês ali de casado, eles receberam um novo desafio, eles já estavam um pouco mais de tempo do que nós no projeto, de vir para Manaus para mentorear alguns missionários aqui na região do Rio Negro. E aí eles precisavam de um casal lá, por ser um município, e por ter o projeto lá de se tornar também uma área onde teria que mentorear outros missionários. Então, eles nos viram ali em Manacapuru, em Bela Vista, falaram, vocês preenchem aí os requisitos que nós precisamos. E aí nós fomos desafiados, convidados, na verdade, falaram para nós que nós teríamos que ir para Capiranga. E aí foi essa mudança, né? Colocamos tudo dentro de um barco, subimos o rio, porque Capiranga fica acima de Manacapuru, o barco passa ali na beira dos Solimões, bem na frente de Bela Vista. Eu me lembro do dia que a gente estava com os membros da igreja, né? Com a cachorra já, a gente tinha o cachorrinho. E o barco parou e a gente colocou todas as nossas coisas dentro do barco e subiu o rio. E aí no outro dia de manhã a gente chegou em Capiranga. Então nós chegamos lá para plantar a primeira igreja batista em Capiranga, né? Com esse desafio aí de futuramente se tornar mentores daquela região, sendo treinados pelos mentores de Manacapuru. E foi assim o nosso desafio de começar o trabalho ali. Que bênção. E hoje, no caso, são quantos radicais assim que vocês são responsáveis? Vocês têm essa mentoria, né? Sim. Quantas pessoas vocês estão mentoreando? E aonde? Hoje nós mentoreamos 11 radicais, 11 missionários, né? Alguns são radicais, outros já são missionários em formação, que estão estudando, né, fazendo seminário. São 5 plantações de igreja. Cada dupla, nós temos dupla de meninos, dupla de meninas, casal e um trio de meninos. Por isso que são 11. Né? 2 casais, uma dupla de meninas, uma dupla de meninos e um trio. E eles estão cada um numa comunidade diferente. Membeca, que é um pouco mais distante. Comunidade do Araras, de Capiranga também. Comunidade do Campinas, que na verdade ela é de Manacapuru, mas ela é mais próxima de Capiranga. Então, questão estratégica, nós que mentoreamos eles ali. E nós temos também na comunidade do Patauá, que é mais próximo de Capiranga, e num bairro de Capiranga que nós estamos trabalhando para plantar a 2ª igreja batista em Capiranga. Nós plantamos a primeira e eles estão com o desafio de plantar a 2ª igreja e alcançar uma comunidade próxima que está ali de Capiranga também. E, David, como é que se dá essa mentoria? Como que vocês trabalham com eles, ativamente? Como se dá esse discipulado, como tu chamaria? É um acompanhamento, é um cuidado, é um caminhar juntos, né? Nós temos aí pelo menos 2 encontros por mês, que seria o início do mês, quando eles vêm para Capiranga, que é o período que o radical vem para tirar o dinheiro, fazer a compra do mês, para retornar para a comunidade. Isso é através de missões nacionais, né? Exatamente, através de missões nacionais, projeto Radical Amazônia. E eles vêm fazer a compra do mês, mas nós temos ali um período de alinhamento, de conversa, tem uma reunião de polo, onde nós nos reunimos com todos os missionários do nosso polo. É o momento que está os 13 ali, nós 2 e mais os 11, né? Então, é a primeira segunda-feira do mês a gente tira para estar junto. Eles dormem em Capiranga e no outro dia retornam para os seus campos. E durante o mês nós tiramos um dia da semana também, pelo menos 1 ou 2 dias, para ir visitá-los no campo. Para estar lá junto com eles, para ver a realidade, para ver se eles estão bem. Mas é um acompanhamento de forma geral. Tanto é um cuidado espiritual, um cuidado físico, né, um cuidado emocional. Então a gente está ali vendo se eles estão buscando a Deus, como tem sido a plantação de igreja. Não somos chefes, né, de maneira nenhuma. Nós somos pessoas que estão ali para orientar, para cuidar, né, para ajudar naquilo que eles precisam. Eles são naturais do Amazonas ou são de outros estados? Não, nós temos missionários que são do Amazonas, temos de Tefé, temos do Pará. Minha terra natal. Sua terra, né? Tefé. Mas nós temos também do Pará, temos do Rio de Janeiro, da Bahia,
Nós temos Ribeirinho de Beruri, né, que nasceu numa comunidade ribeirinha e hoje é radical e está lá junto com a gente, mas tem carioca, tem paulista. É uma salada aí de muitos lugares. Sim. Tem missionários do Brasil inteiro, né, servindo a Deus aqui no Amazonas. Amém. Louvado seja Deus. A Tauana lembrou aqui uma de Santa Catarina também. Veio lá de Blumenau. Todas as regiões. Então, bênção. assim, né? Quer dizer, não precisa ser natural do Amazonas para estar atuando aqui. Deus chama de diversos campos, né? Exato. Com certeza. Nós vamos precisar ir para mais um intervalo. Então, nós gostaríamos, né, Joélia, de mais uma vez falar com o nosso telespectador. Pedir para você, se ainda não deu, dê o seu like, comente o que você está achando, não se esqueça de compartilhar. E daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando aqui com o David e com a Tauana para saber um pouco mais do projeto e do trabalho que Deus tem feito através da vida deles. E não sai daí. É isso aí. Aproveita, liga, passe uma mensagem para um parente seu e avisa para ele, Constante TV está no ar. Compartilha. Dá não se inscrever ou se inscreve, que é para o YouTube, né? Recomendar os nossos conteúdos para você. E é isso. Olá, querido. Voltamos para o terceiro e último bloco deste programa, que está super agradável, com o pastor David e a sua esposa, Tauana. E antes da gente dar continuidade, se inscreva, comente, compartilhe. E vamos dar prosseguimento à nossa conversa, falando sobre como foi esse início da caminhada de vocês ali em Capiranga. Saúde! Como vocês desenvolveram esse projeto na época, em 2018, e como foi até chegar hoje em dia? Então, nós chegamos ali em 2018, conhecendo Capiranga, né? Fomos recebidos e os nossos mentores na época, o pastor Sandro e a Rose, nos receberam ali e nos deram a direção. Assim como hoje nós estamos direcionando os novos missionários, nós recebemos ali algumas orientações. Mas o nosso trabalho, a base dele é o relacionamento. É conhecer as pessoas, é ganhar a confiança, conversar, viver a realidade do povo mesmo. Né? Se vai para uma casa de farinha, a gente vai junto. Se vai pescar, nós vamos junto. Se vai para a roça, nós vamos junto. Vida na vida. Vida na vida, exatamente. É o relacionamento discipulador, Sim. né? Quando nós temos uma intenção já de estar ensinando a pessoa, pregando o evangelho. E ali nós iniciamos o relacionamento com algumas pessoas pregando o evangelho, né? Podendo investir na vida delas e para que elas também entendam que nós somos cristãos e através da nossa vida elas possam ver Cristo, né? Sim. E assim foi a caminhada, né? Aí nós temos algumas pessoas que foram se convertendo, fazendo batismos, já tivemos a oportunidade de realizar casamentos em Capiranga, lá na nossa igreja, apresentar crianças, né? De ver vidas sendo transformadas. Hoje, graças a Deus, aí nessa caminhada, Deus já nos deu famílias, nós temos famílias todas servindo a Deus ali na nossa igreja. Louvado seja Deus. Nós temos um investimento na obra missionária também. A nossa igreja é uma igreja missionária, nós temos missionários adotados. Nós fazemos a campanha de missões mundiais, missões estaduais, de missões nacionais. E nós procuramos ser relevantes na nossa cidade, né? Nós fazemos capelania escolar, capelania hospitalar. Já fiz várias visitas na delegacia, pessoas que estão ali presas também. Capelania prisional, né? Prisional. Então, de vez em quando nós recebemos algumas caravanas de igrejas que nos apoiam também nesse trabalho de plantação de igreja. E tudo isso é a maneira como nós temos caminhado. E hoje nós já conseguimos, né? Temos uma embaixada, temos as Mensageiras do Rei, onde a Tauana também recebeu aí o chamado missionário dela que conheceu o evangelho, né? E nós temos trabalhado, então nós temos hoje uma igreja já que está caminhando. Temos culto de oração, escola bíblica, culto da família no domingo. E Deus ele tem abençoado em todo esse processo, né? Esses 5 anos de investimento na igreja, primeira igreja batista em Capiranga. Que bênção. Então, o senhor é pastor de lá, da primeira igreja batista de Capiranga, e vocês desenvolvem ministérios lá? Como é que é a própria igreja, o trabalho de vocês dentro da igreja? Ministério infantil, já Sim. tem tudinho. No caso do Tauanas tem a Mensageira dos Reis, não é isso? Isso, tem as Mensageiras Como do que é que é você esse desenvolve esse trabalho? Com meninas
a organização é com meninas de 9 a 16 anos. Eu estou com uma faixa etária bem abaixo disso. As meninas têm entre 7 e 10. Nossa. Eu brinco que são minhas pré-mensageiras. Então, a maioria não sabe ler, então eu tenho incentivado elas, auxiliado elas com relação a isso, ao estudo, à leitura. Mas eu trabalho com elas sobre o ser menina e o ser menina segundo a vontade de Deus. Sim. Sabe, eu tenho para que elas sejam meninas que façam a diferença na sociedade, que façam a diferença na escola, e tudo através de princípios bíblicos, Sim. ensinando os princípios bíblicos. Que bênção. O David falou que nós buscamos ser uma igreja relevante, e além das capelanias, né, que a gente tem realizado, nós também temos uma parceria com o CREAS, que tem, né, que é o Centro de Assistência Social, né, da cidade, que tem nos aberto várias portas para que nós possamos auxiliar as famílias do município, tornar o nome de Deus conhecido. Nós já fomos convidados para participar de visitas de rotina deles, como apoio espiritual do trabalho que eles têm feito no município. Então, Sim. Isso para a gente tem sido muito bom, mas a gente trabalha também com as crianças. Nós temos culto a sala da EBD das crianças, tem uma média de 18 a 19 crianças que nós trabalhamos na escola bíblica e no culto infantil durante os cultos de domingo. Sim. Então, nós temos avançado com o evangelho dessa forma. E também, acho que David esqueceu de falar do curso de teologia. Não falei Sim, mesmo. Sim, ainda. Nós temos um curso livre de teologia que nós legal. Começamos focando na formação de liderança, não só da nossa igreja, mas das comunidades onde nós temos os missionários. Então, os líderes dessas comunidades, os missionários acompanham seus liderados a cada 15 dias. Então, nós temos aulas de teologia, o curso em parceria com o seminário dos Estados Unidos. Nós que estamos estudando teologia, ou que já somos formados, somos os professores das matérias. Que legal. E eles estão aprendendo, nós temos visto o quanto esses líderes em formação têm crescido e têm entendido que eles precisam servir. Eles estão sendo capacitados para servir nas plantações de igreja. Uhum. Amém. E quais foram, assim, desenvolvendo esse trabalho com as comunidades, quais foram os principais desafios que vocês perceberam que vocês estavam enfrentando, trabalhando naquele campo específico? Eu vejo como um dos principais desafios a questão do compromisso com Jesus. Porque as pessoas são muito abertas, né? O povo ribeirinho, ele recebe muito bem. Sim. Com facilidade, ele abre a sua casa, ele te recebe, ele ouve o que você tem para dizer. Nós vemos uma diferença muito grande em relação ao Sudeste, algumas experiências missionárias que nós tivemos em São Paulo, por exemplo. As pessoas não abrem suas casas, não tem tempo para te ouvir. E o povo ribeirinho é diferente, né? Mas também nós enfrentamos essa barreira do compromisso, do abandono do pecado. Nós, por exemplo, um dos grandes desafios que nós temos, muitas pessoas não são casadas, né? E às vezes Sim. Elas não entendem que isso desagrada a Deus, porque elas precisam organizar a sua vida diante de Deus e diante dos homens. Elas precisam casar. Então, esse abandono de pecado é uma das maiores dificuldades. E às vezes, assim, nós temos uma dificuldade também de chegar até os homens. Os homens são um pouco mais fechados. Eles saem para trabalhar e aí geralmente você encontra em casa a esposa e as crianças, né? E aí elas têm sim dado mais abertura, mas o principal desafio que eu vejo e que compartilhamos entre os missionários é realmente o compromisso com Jesus. Uhum. E para ti, Tauana, qual tu acha que pessoalmente é o teu maior desafio ali naquele campo? É realmente isso que o David tem falado, é a falta de compromisso e um pouco o sincretismo que a gente encontra ali, né, que une diversas crenças populares ao evangelho. Então, até a gente desconstruir tudo que já vem sendo construído na mente da pessoa por anos, para que ela compreenda o evangelho de uma forma integral, sem fazer a miscelânea na cabeça, sem confundir mais ainda a cabeça dela. Esse tem sido para mim, um dos maiores desafios. Entendi. Pois é, né? E a gente vai verificando que, como vocês falaram, assim, essa questão cultural, né? Aí você tem ali o catolicismo, onde o camarada tem um arraial, aí tem as religiões africanas, né? Então, realmente a gente percebe essa dificuldade, né? Sim. E na questão assim financeira de vocês, de onde vem esse sustento, tanto para vocês como esses missionários radicais, esses meninos radicais que estão lá no campo? O nosso sustento, ele
precisa ser levantado através de parceiros, né? Quem sustenta a obra missionária é a Igreja do Senhor Jesus, né? Cada pessoa que entende a importância de realmente investir, primeiramente em oração, tempo em oração, clamando a Deus pelos missionários, como o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 9, né? Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua seara, e é um privilégio da igreja de investir em missões. Sim. E não somente da igreja como um todo, mas de cada cristão que entende a importância de investir em missões. Então, quando o radical ele vem para o campo, ele precisa levantar o seu sustento através de parceiros que faz a adoção e vai sustentar mensalmente. A partir de R$30 por mês, você pode contribuir com o sustento da obra missionária. De que maneira? Entra no site de Missões Nacionais, né? Vai entrar lá, missõesnacionais.org.br, tem um link lá que chama Doe Agora. E aí você vai colocar o nome do projeto, pode colocar o nosso nome, né? Se escrever lá David Alberto Tauana Souza, vai aparecer o link. Ou você pode colocar Projeto Amazônia ou fazer uma adoção de forma geral. E aí você vai contribuir mensalmente com a obra missionária. E você pode conhecer, ver mais do que Deus está fazendo através da sua oferta. Você vai ter o contato do missionário, você vai receber notícias, você vai receber motivos de oração para ver naquilo que você está investindo. Sim. Mas todo missionário, ele tem aí, vamos colocar assim, né, como um exemplo, por trás, uma grande rede de intercessores e de mantenedores da obra missionária, porque nós estamos dedicando integralmente o nosso tempo a Deus, né? Trabalhando, servindo ao Senhor, e precisamos também do nosso sustento. Sim, até porque a palavra nos diz que todo trabalhador é digno, né? Exato. Do seu salário, do seu sustento, né? Joel. E para alguém que esteja interessado no projeto radical que você comentou que você fez, né? Queira participar. Como é que funciona aí? As inscrições estão abertas, né? Sempre nós temos aí pelo menos 2 turmas por ano. Então, se você quer ser um Radical Amazônia, você precisa preencher um perfil. Primeiramente, ser jovem, de 18 a 35 anos, ou solteiro, ou casado sem filho. Aí você faz a sua inscrição no site de Missões Nacionais, você procura lá a parte radical, tem diversos radicais, né? Talvez aí tenha alguém de outro lugar ouvindo e fala assim, mas eu não quero ir para o Amazonas. Mas tem o Radical Sertão, Radical Cerrado, Radical Sul, Radical Surdos, Radical Cristolândia, né? Radical Pantanal. E você pode ser um Radical Amazônia. Faça a sua inscrição. Você precisa ser pelo menos há 2 anos membro de uma igreja batista. A pessoa tem que ser recomendada pela igreja, né? Exatamente. Uma carta de recomendação, né? Isso aí, tem que ter a recomendação do seu pastor. Vai passar por uma entrevista, né? Vai ter algumas perguntas ali para conhecer mesmo como tem sido sua caminhada com Cristo. E você tem que ter convicção do seu chamado. Estar disposto a ir aonde Deus te enviar. Não é ir na emoção, né? Exatamente. Tem que ser porque Deus te chamou e você tem que ser obediente e dizer sim. E aí você faz sua inscrição para o Radical Amazônia, vem para cá fazer o seu treinamento, né? Tem o Centro de Formação Missionário da Amazônia e depois você vai ser enviado em dupla para uma comunidade ribeirinha, para plantar uma igreja ou uma revitalização, e pode ser em qualquer área da Amazônia, né? Aí você fez a sua inscrição no Radical Amazônia, você pode ir para qualquer parte da Amazônia. Pode ser Pará, pode ser Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas ou então o Amapá. Que bênção. Joel. E a gente está aí com 6 minutinhos. A gente gostaria que vocês, como missionários que já estão aí há algum tempo nesse trabalho ativo mesmo, no campo missionário, que vocês dessem uma mensagem de incentivo para aquele jovem ou para aquele adulto, idoso, seja quem Deus estiver chamando, que esteja nos assistindo, para que uma palavra de incentivo para essa nova caminhada, esses primeiros passos. Pode falar, mano. Se você entende que Deus está te chamando para uma obra, para fazer a diferença, quer seja no lugar onde Ele te colocou, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua rua, não fique de fora daquilo que Deus quer fazer. Diga sim ao Senhor, deixa Ele te usar como instrumento dEle, porque se você tiver com medo, vai com medo mesmo. É verdade. Né? E que Deus ele vai te usar para fazer grandes coisas, independente da sua idade. O tempo de falar de Jesus é hoje. O tempo de pregar que só Jesus Cristo é a solução é hoje. Então nós precisamos entender que não é só quem vai para longe
missionário é só aquele que está no Amazonas, só aquele que está na África. Não, você é um missionário onde Deus te colocou. Porque se um coração sem Cristo é um campo missionário. Então, se você tem um amigo que não conhece Jesus, um parente, um vizinho, é a oportunidade que você tem de compartilhar e ser bênção na vida, compartilhar o evangelho e ser bênção na vida dele. Com certeza. E nós temos um tema no Radical Amazônia que é: ouça a voz de Deus e obedeça. Ser radical é ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, você precisa entender que quando Cristo ele subiu aos céus, né, depois da sua morte, ele ressuscitou, mas antes ele deu uma missão para os seus discípulos, que é fazer discípulos. E cada um de nós temos esta missão de pregar o evangelho, de anunciar Jesus, de falar do amor de Deus às pessoas que ainda não conhecem. Eu gosto muito de dizer que muitas pessoas conhecem João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem na sequência ali, o versículo 18, João capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer: aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, todas as pessoas que não creem em Jesus, que não conhecem a Jesus, elas já estão condenadas. E nós temos a mensagem de salvação. Um dia alguém anunciou o evangelho para nós. E talvez não foi um missionário, chamado missionário, né? Assim como comigo. Foi uma vizinha que anunciou Jesus para mim. E aí você pode ser bênção, né? Cada pessoa pode ser bênção na vida de outra pessoa e ser um missionário. Entender a sua missão, fazer parte do que Deus deseja, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade através da nossa vida. E aí eu lembro lá do início, né? Quando eu entendi o meu chamado missionário, quando eu me coloquei à disposição de Deus e falei: Senhor, me usa. E ali eu, 2 minutos, falei o evangelho e Deus, ele impactou mais a minha vida do que aquele que estava ouvindo. Porque Deus nos chama para fazer parte da obra dele em todo o tempo, aonde nós estamos. É um grande privilégio para todos nós que fomos chamados, né? Exatamente. Para fazer essa obra. E é assim uma grande satisfação, né? De a gente poder ter esse privilégio de anunciar o evangelho, que é o poder de Deus para salvar aquele que está perdido. Um dia nós já estivemos perdidos, né? E fomos encontrados por Cristo. Exato. E temos hoje a salvação. E, David, um telespectador nesse momento está nos assistindo e ele vai ter no seu pensamento: eu gostaria de conhecer um pouco mais desse casal, eu gostaria de adotar esse casal, de investir na vida dele financeiramente, eu gostaria de investir na vida dele orando. Quais são as redes sociais que ele poderia, assim, conhecer mais sobre vocês? Nós temos o Instagram, né? O meu Instagram é @David90Souza, Souza com Z. E aí você pode fazer o contato, enviar uma mensagem ali, eu vou estar te respondendo. E também tem o Instagram do nosso projeto, que é o Projeto Amazônia, @Projeto Amazônia, JMN, né? No Instagram também. Sabe o seu Instagram, amor? Lembra? Sim, o meu Instagram é @TauanaMSouza com Z. Então aí pode entrar em contato com a gente, nós teremos a maior alegria, o maior prazer em responder uma dúvida, né? Talvez tenha uma pergunta, uma dúvida, ou quer nos adotar em oração, quer ter mais contato, manda uma mensagem que a gente vai responder. Quer conhecer o casal lá em Capiranga, quer fazer, né? uma visita. Exato. Serão muito bem-vindos. Conhecer o campo assim na íntegra, né? Exatamente. Então, serão todos bem-vindos, né? Ter uma vivência assim. Lembrando um pouquinho rapidinho da sua mensagem, até porque ser radical, obedecer a voz de Deus é ser radical. Às vezes, muita Exato. gente conhece o papo que missionário às vezes é um bando de maluco, porque para realmente viver nessa dependência de Deus tem que tirar esse controle da nossa mão e entregar na mão dele. E é um desafio diário viver nessa dependência. Amém. É o maior privilégio que podemos ter. Com certeza. Servir ao Senhor e dedicar a nossa vida na obra dele, né? Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Queremos agradecer ao casal por ter nos dado esse privilégio, né, Joelle? Com certeza, que bênção. Conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele. E em Mateus 24:14, nos diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunha a todas as nações, e então verá o fim.
o casal David e Tawana tem feito a pregação desse evangelho. Jesus está às portas. Que você possa entregar também a sua vida e o seu coração a Deus. Te desejamos uma boa noite e até o próximo programa. Amém.